Yes, we are Hum. recording now. Um, Bem-vindos a mais uma sessão. Essa é especial porque temos um moçambicano. É de moçambicanos para moçambicanos, but me chamo Manuel, um dos líderes. Outro líder está aqui, Amaro. A sessão de hoje é sobre. Passo a palavra. Ok. A sessão de hoje é sobre arquiteturas híbridas. Vamos falar sobre cloud e private cloud, e como podemos fazer o usufruto de ambas, não é? Ok. Se me permites, Manuel, vou apresentar. O que é cloud? Hã? O que é cloud? Está tudo aqui. Mas sim, basicamente, Manuel, pedi-te para partilhar. Não sei se recebeste o convite, o pedido. Uh, Fiz co-host, mas tenta de novo. Eu te fiz co-host. Não, agora sim. Co-host não precisa de permissão, já não. Yes, tem a permissão. Tem a permissão. Ok. Conseguem ver? Not yet. Yes. Infraestruturas modernas. Especialista. Engenheiro especialista. Ainda não é esse o título. Eventualmente será. Humilde. Ok, ok, ok. Ok, então, bem, só para apresentar, chamo-me Magda e sou um cloud engineer, mas só recordar para quem não me conhece, eu no início da minha carreira trabalhei um pouco com VMware. Aliás, para falar a verdade, a minha carreira meio que começa com VMAG. Fui à incubadora à incubadora de Standard Bank por volta de 2020, 19, e Criamos tinha lá dinheiro. tinha um tipo chamado Manuel a fazer uma apresentação de VMware. Então, fiquei curioso, estava no início da minha carreira como profissional. E depois da apresentação de Manuel, gostei bastante que procurei saber o que é que vem a seguir à virtualização e descobri a cloud. E foquei-me na cloud e nos últimos anos estou focado em public cloud, AWS para ser específico, e tenho as certificações. Então, o que é que nos traz aqui hoje? Hoje vamos discutir, como já havia dito, sobre infraestruturas modernas, cloud híbrida. Que é uma conversa já mais recorrente e já nós discutimos se vamos para cloud, se vamos para on-premise, mas como é que vamos usar ambos, tanto cloud quanto on-premises, porque já não é o futuro, mas sim é o que temos hoje em dia, né? Uhum. Yeah. Então, só para apresentar, vamos discutir arquitetura híbrida sem bias de fornecedor. Então, não venho aqui falar da AWS. Hoje é arquitetura híbrida. Serve para todo tipo de cloud. O mito que iniciou, que todo mundo ouviu sobre cloud, que é o futuro, é tudo e mais alguma coisa. Alguns padrões de arquitetura híbrida e boas práticas. É, assim, quando dizes mito, é do tipo, está a confirmar que só foi hype, é isso? Não foi só hype. Teve muito hype, muita coisa, não vou dizer errada, mas muito prometida e pouca entrega. Existem pontos dispositivos de cloud, mas aqueles que nos disseram, que cantaram, não são, não são os tais. Então, indo de resposta à tua pergunta inicial, o que é cloud? Cloud é servidor de outra pessoa ou outra empresa.
Mas, de acordo com a definição do NIST, National Institute for Technology, o que caracteriza uma cloud tanto privada quanto pública são 5 pilares, né? Tem o self-service, o acesso pela rede, a elasticidade e o serviço medido, ou de outras palavras, um serviço que podemos quantificar e medir, e agrupamento de recursos. Os recursos devem estar bem agrupados, assim Manuel não pode ver os recursos de um outro cliente. Então, estes são os 5 pilares que definem o que é cloud. A vizinhança, os vizinhos não podem ter acesso a recursos. Sim, o mais importante é essa parte mesmo. Os vizinhos não podem ter acesso aos recursos. Então, de uma forma generalizada, a partir de agora vou tratar on-premises como private cloud e cloud como public cloud, só para não criar muita confusão. Mas trago este modelo de responsabilidade partilhada para que as pessoas possam perceber que, na verdade, tudo é de certa forma igual. Cloud simplesmente abstrai algum das ações que temos de tomar com a nossa infraestrutura. No caso, a virtualização, os servidores, o armazenamento, a rede em public cloud é gerida pela fornecedora e on-premises é gerida pelo, pelo cliente. Sim, O cliente pode ser uma equipa, no caso de private cloud, Manuel já trabalhou e conhece bem private cloud, tem sempre uma equipa de infraestrutura que providencia estes serviços e o sistema operativo, o middleware, runtime, dados e aplicações geralmente são servidas, são providenciadas pelo cliente. Ia dizer algo, não? não. É isso mesmo. Soluções como exemplo de private cloud, vou dar soluções como VMware mesmo, já que estamos no VMAC, né? Sim. Não, O não, VCF, acho que foi essa a última apresentação. sim, o VCF agora é o moderno, mas antes a VMware oferecia um cloud-like model com o vCloud Director. Era mais ou menos isso. Mas o VCF é mesmo a evolução. É quase um match, né? Uhum. Então, cloud tanto híbrida quanto, desculpa, cloud privada quanto pública é essencialmente isto. Agora, a parte que o Manuel mais queria, né? Que a cloud prometeu muito e não entregou nada. Não que não entregou nada, mas as Mas promessas terei. foram. Yeah, as promessas foram muito ambiciosas. Eh, temos algumas delas, as mais sonantes. Elasticidade e inovação rápida. A Cloud prometia que tudo seria acelerado. Podias fazer deployment de recursos no estalar de dedos e tê-los e destruí-los no mesmo estalar de dedo. Uh, o fim de gestão de hardware. Uh, nunca mais preocupar-nos com ir ao data center, lutar com cabos, lutar com redes e ar-condicionados e etc. E o modelo de custo otimista, o Pay as you go, que é uma das maiores promessas que hoje em dia Eu, podemos ver. eu gosto muito dessa porque depois também estava a ler em tempos, quando estava para lançar, quando a Cloud estava no hype, tem um tweet, ou tem algo num livro que disseram que a Cloud também, o custo não é tão preditivo, né? Tipo, é tipo ires para o hospital, Uhum. né? Pedires ajuda ao médico, o médico te curar ou te dar
fazer o tratamento só depois de tudo, tu teres a conta. Yeah. É uma boa analogia para o que é cloud, né? Tu vais lá e, usando a mesma analogia, é como se tu pagas, com certeza, pelo que usas, em vez de teres um seguro abrangente para tudo, mas às vezes o que usas acaba sendo muito mais do que tu querias. Era, yeah. Cada vez Mas, pior. sim, eu quando comecei a ver a cloud, como eu disse, comecei à procura do que vinha a seguir da virtualização e a cloud, e quando vi isto, fiquei bastante entusiasmado. E aí, isto todo mundo quer, né? Pagar pelo que usa, criar recursos no estalar de dedos, ninguém preocupar-se em ir ao data center, porque outra empresa vai gerir. E acredito que muita gente teve a mesma perspectiva ou visão da cloud. Yes, aliás, na verdade era assim como os account managers ou como o pessoal vendia essa Vendia. solução. Uhum. Marketing em volta disso tudo. Então, de um jeito ou de outro, nós somos culpados. Só alguns managers ou algumas. Aquele hype já começávamos a ouvir no LinkedIn ou em certos livros ou certos comentários em que a nossa organização ou nós somos Cloud First Mind. Tá a ver, Yeah. né? Uhum. Há alguns anos atrás, acho que agora já bem menos, a mentalidade era essa, cloud first, First Mind. vamos para cloud, tudo cloud, mas ultimamente temos ouvido muito mais o cloud repatriation, que é o regresso, o As contas não regresso, estão. yeah. Mas é uma situação uma situação de aprendizado, na verdade, como havia dito, toda tecnologia nova. Acredito que inicialmente havia também muito. O futuro é a virtualização, o futuro é a virtualização, não precisamos de servidores físicos e, eventualmente, existem alguns serviços e aplicações que precisas de bare metal, né? Então, é o futuro, mas até um certo ponto. O ideal é sempre encontrar um balanço Eu entre mais ou menos estamos aqui ou vamos de encontro ao que one size doesn't fit all. doesn't Tipo, fit all, tem, exato. tem sempre um, porém tem sempre uma analogia, tem sempre uma análise, né? Por detrás de Uhum. tudo, para uma Sim, solução. Não é só hype, é do momento, Kubernetes, let's go! let's Let's go. go! Com certeza não. Yeah. Então, com isso, traz-nos à realidade do que é cloud. Os custos imprevisíveis e ocultos. O Manuel, por acaso, partilhou-me este meme há alguns dias, num outro sentido, que as pessoas ultimamente têm zerado as contas por causa de instâncias na AWS, em específico, mas não é só em casos de instâncias, tem diversos recursos escondidos de tráfego de dados, é um deles. Levar dados para a cloud é zero. Tirar os dados da cloud são uns bons milhares de dólares. Então, são uns dos custos escondidos. É E o depois, egress, né? É que né, Ingress é é, free, egress é pago. é pago. Yeah. Estratégia boa, né? Como diziam, né, Moz, a discoteca é grátis de entrada, a saída é paga, então é a mesma coisa. E Bem, não é só dados, tens login, monitoring, a princípio parecem custos pequenos, mas de forma geral, se queres monitorar tudo, acaba sendo uma fatura bem grande. E depois tens latência.
eh, que Mas essencialmente a latência normalmente é do lado deles ou é porque nós, como clientes, também temos que garantir essa toda. a latência, na verdade, é o tempo de resposta do pedido até o destino, né? Os dois Uhum. lados têm de garantir que o tráfego vai e volta na maior velocidade possível. E nem sempre é possível, porque os teus recursos podem estar num outro continente e, sem sombra de dúvidas, vai ter alguma latência. É, Então, ir para a cloud sem considerar a latência das tuas aplicações também foi algo que muita gente não fez. Como disseste, é cloud first, vamos com tudo. E colocando tudo lá, começa a ver as questões de latência, os clientes têm aplicações lentas, a máscara começa a cair, que nem tudo é cloud first. Ah. E tens também questões de compliance. Vou partilhar mais à frente, mas temos uma questão de compliance em Moçambique, que essencialmente requer que certos dados, como de instituições financeiras ou do governo, não estejam fora das fronteiras de Moçambique. E é de outras coisas. Ir para a cloud nem sempre pensa-se nisso, que tem dados confidenciais que não podem ir. Aquele hype inicial, vai tudo, vai tudo, vai tudo. Depois percebe-se que não podia ir tudo. Alguma coisa tinha de ficar porque ou o regulador ou os clientes requerem que o dado esteja sob o domínio da própria organização. Yeah. E lock-in. Porque não precisamos de servidor, vamos usar funções na cloud, vamos usar aquela base de dados mais barata, eficaz, rápida, que não temos de gerir conexões, vamos usar aquele serviço, mas é tudo nativo do provedor de cloud. E o custo depois de tirares isso para outro cloud provider que é mais acessível torna-se muito grande a ponto de criar um impedimento que tu mudes de cloud ou repatries os teus dados, né? Então, lock-in também foi algo que fez cair muito a máscara do que é a cloud pública, no caso. mas eu sou meio leigo nessa. Eu, sendo sincero, eu sabia, eu, como posso dizer, reconheço as vantagens de cloud, mas Sim. para mim o hype nunca foi aquele do tipo, yeah, é, it is, é isso mesmo. Eu já sabia que, na verdade, tinha um porém, principalmente estando em Moçambique, onde eu sei Uhum. que realmente as organizações investem, mas como, como posso dizer, uma infraestrutura tem um life cycle, né? É de 5 em 5, é um loop, né? Que nós compramos e depois temos que fazer refresh, tirar, migrar e companhia. Nossa cultura aqui temos muitas empresas que conseguem conviver com isso, tipo, deixam a infraestrutura passar aqueles 5 anos, que ainda Uhum. conseguem dar 6, 7, depois daí que pagam, vêm. Pagam. Agora, Uhum. yeah, preferem correr esse risco agora do que ficar a pagar esse dinheiro imprevisível. Eu já sabia que é. Aí não Por outra parte, até tem vantagens, que é tem muito. um dos padrões de arquitetura híbrida, em aplicações que tu não consegues estimar o tráfego, né? Pões uma forma de escalar e atende o teu tráfego temporariamente, mas isso vamos mais para frente. Yeah, mas a minha dúvida, eu disse que eu Uhum. sou leigo.
sou meio leigo nessa matéria, não conheço bem todos os serviços de companhia, mas Uhum, a questão de cloud, quando entramos, acho que vais falar depois, ok? Quando entramos uhum, no conceito de multi-cloud, né? Que é usar uhum. várias clouds. As clouds, Tu sim. estava a falar do movimento Uhum. dos dados, né? De uma Yeah. cloud é arquitetura, assim, sendo um solution architect, sendo alguém que quer, que tem duas clouds. Essa Uhum, movimentação, é possível eu criar uma aplicação, vamos lá, tipo o Kubernetes, assim, uhum. que criar como chama, ter um node no isto, oeste, onde é normal, é uma coisa. Então, posso ter, tipo, um node aqui, outro noutra cloud, Yeah. ou Tocaste mais por separado. acaso, sim, tocaste num ponto muito bom do que estamos a discutir, lock-in, né? Que, por exemplo, tens o Azure Container Services e tens o Elastic Container Services da AWS, são para containers, e usar estes serviços criam-te este lock-in que estou aqui a mencionar, que são serviços nativos da própria Azure e da AWS, impedem-te de fazer multi-cloud ou hybrid cloud, ou ficas single vendor. E depois, tu como mencionaste o Kubernetes, é uma tool open source e tu podes ter Kubernetes on-premises, Kubernetes em Azure, em AWS, Google, e usando ferramentas assim, não são fáceis, comparado com as outras que eu mencionei que são nativas. Kubernetes é mais complexo, não são fáceis, mas ajudam-te a prevenir o lock-in, porque podes ter um node, como disseste, no caso, outro no IKS, outro no AKS, e assim tens a tua aplicação dividida por todos os ambientes, ou por todas as clouds. Ok. Mas a minha questão era mais no custo em si, tipo, essa Ah, custo. movimentação, esse, esse tráfego a ir de um lado para o outro, assim, tudo isso, na verdade, é um custo. É um custo. O que podes fazer são, na verdade, diferentes formas. Podes ter a tua base de dados em um cloud provider e pagas o egress do cloud provider para a tua base de dados e as suas aplicações estão lá, em cada cloud. Ou podes ter uma cloud open source em cada um destes providers, assim não pagas o egress, mas vais pagar o custo de ter a base de dados em cada um dos providers. Então, pode gerir destas duas formas, assim evitas um custo, mas sempre vais encontrar outro. Então, é um balanço que tem de se fazer. Se o teu custo de base de dados pode justificar o teu custo, é menor, ou melhor dizendo, é menor que o teu custo de data egress. Então, são trade-offs que tens de assumir e fazer. All right. All right, thank you. Então, continuando, como estamos aqui a dizer, a cloud é o futuro, a cloud é o futuro, goodbye data center. É o presente, é o Yeah. presente. Eh, cloud cloud não vai embora, data center também não vai embora. Mas private cloud ou on-premises faz sentido para aplicações que apresentam estas características. E como estávamos a dizer no início, Manuel, não é que a cloud seja algo mau. Simplesmente estamos a aprender, estamos a evoluir com ela. E ultimamente já não se tem dito o cloud first, né? É cloud smart. Tem de se tomar certas decisões antes de definir se queres ir para public cloud ou queres ficar on-premises.
E algumas das questões que têm de ser colocadas antes de fazer essa migração são estas. Se tens cargas de trabalho estáveis e previsíveis, né? Tem aplicações que tu sabes que a demanda é esta, não vai crescer e não vai diminuir. Então faz sentido ter isto on-premises, compras o servidor, virtualizas e amortizas o custo em vez de pagares uh, $100 mensalmente durante toda a vida daquela aplicação. Compras o servidor e amortizas o custo por, pelo tempo da aplicação, né? E talvez tenha algumas pessoas a perguntarem, mas por que não fazer reserved instance na cloud? Uh, Vais ter custos, os famosos custos escondidos que estávamos a mencionar antes. Vais ter o data egress, vais ter locking, vais ter XYZ, que podes não conseguir prever e na mesma vais ter custos acrescidos e inesperados. Depois tens aplicações sensíveis à latência, como estava a explicar também, que tua aplicação pode estar, podes fazer o deployment na China e depois. China é um mau exemplo porque tem clouds próprias lá, mas na Índia, fazes um deployment na Índia e a tua aplicação, a tua base de dados está em Moçambique, depois tens a latência para escrever na base de dados e é uma dor de cabeça imensa a gerir este tráfego. E requisitos de soberania, né? Informações que precisam estar dentro do teu país, estão no teu país, então no teu data center. Não precisas de levar isso para a cloud. E aplicações integradas. Tens aplicações que, se tu quiseres fazer um decoupling, vais ter de levar tudo para a cloud, um custo enorme, ou vais ter de desmontar, rearquitetar. Será que faz tanto sentido mexeres nisso e levares para a cloud? Geralmente, não. Pode criar mais problemas do que soluções. Né? Mas não é assim que também fomos vendidos. Acho que uma das É. um dos pontos de venda foi esse, em que as Uhum. aplicações que realmente eram Big Bang ou tem ali muita integração, a ideia era com aqueles serviços, com as tais funções e Uhum. companhias, Sim, fazer mas a tudo questão é, tu consegues fazer esse refactor sem criar mais problemas? 90% das vezes acredito que não vale o esforço. Existem alguns casos que faz sentido em casos de end of life, que estás a substituir alguns componentes, mas a maior parte dos casos não faz sentido rearquitetar aplicações legacies bastante integradas, monolíticas, no caso. É para isso que nós contratamos solutions architects como vocês, ou seja, é para darem soluções. Yeah, de facto. Fazer mais. Ok, ok. Ah, então, quando é que a cloud faz sentido? Aqui é só para tirar o gosto do Manuel que estava a dizer que a cloud não serve. E nunca Ah, disse. yeah, a cloud faz sentido quando precisas de elasticidade e inovação rápida, como uma das promessas que eles trouxeram e de facto entregam essa promessa. Eh, digamos que tens uma aplicação que está na cloud, que precisas que ela cresça imediatamente porque 90% da 90% da 90% de pessoas novas descobriram, estás a ser bastante popular com a tua aplicação. Tu não vais correr para um fornecedor, comprar 100 servidores e montá-los todos a correr para atender a demanda da tua aplicação.
Então, a cloud traz exatamente isso. Tens uma demanda esperada da elasticidade, permite-te inovar rápido, equipas de desenvolvimento podem testar, criar, pagar bastante rápido e validarem o que estão a fazer. E fim do Manuel, como diz o Roberto. Manuel não precisa correr ao data center todos os dias e ver qual é o cabo que Yeah. está quebrado, qual é o disco que está queimado e coisas assim, né? Então, yeah, são alguns dos benefícios de facto que a cloud traz. Se empresas não têm experiência em gerir data centers, não faz sentido começar o data center do zero enquanto existe cloud. Eh, Aliás, pode fazer, mas também, a maior parte das vezes, não faz. Vamos lá, eu sou uma startup Hum? com software engineering, muita ideia, muita coisa por testar, muito código, Go, Python, TypeScript, whatever, whatever, whatever. Conhecimento de como chamam essas funções e o companhia. Faz sentido, nesse caso, somos uma equipa de software engineers e companhia. Hum? Não temos esse skill. E como muito bem disseste aqui, só Uhum. para montar um DC é custo. E mesmo que monte o life cycle, pois quando é Uhum. para estender a capacidade, tem um chain, chama-se de supply chain, né? Tem um supply chain Yeah. que tem que seguir tudo aquilo para até chegar. Então tem seu tempo e tem seu Uhum. Sim. tempo de. No caso de elasticidade e de gestão de hardware, o supply chain sempre tem os seus processos de gerir hardware para, como tu bem disseste, num exemplo de um software developer, é uma learning curve bastante grande, tem que aprender muita coisa e para atender a demanda da tua aplicação, que cresceu de um dia para o outro, provavelmente leves alguns meses, porque não são alguns dias para montar os servidores, fazer o cabeamento, etc, etc. São alguns meses que levam-te ter o supply chain todo aprovado, teres o servidor, montares, ligares, determinares a corrente certa, a rede. Então, são benefícios de facto que a cloud traz. Yeah. Mas onde é que eu queria chegar? É tipo, tem supply chain, ok? Uhum, Nós não somos especialistas. Realmente, uhum, o nosso primeiro mindset vai ser, ok, como não queremos gerir data center, energia, ar, refrigerado, uhum. companhia, vamos para a cloud. Yeah. Mas lá na cloud, como uma coisa supostamente, vamos lá, tu tem acesso, é só ter uma conta e Uhum. pronto. Começamos a criar as coisas. Sim. E nós, como developer, também, sem muito conhecimento, ou estudamos uma coisa ali, vamos optar, vamos lá, por instâncias ou EC2 ou Azure Uhum. VMs ou Google VMs, blá, blá, blá. Criamos só mais VMs. Então, na verdade, quem pode ajudar nesse sentido? Nós somos inexperientes, ok, tiramos uma certificação ou outra, mas Uhum. não temos conhecimento todo, porque na verdade a cloud tem seus benefícios. E se É. tu realmente entendes da coisa, é possível poupar muitos custos, porque tem Uhum. aplicações que na verdade não precisam correr em VMs, É, sim. certo? Usar disco XPTO, que são coisas de eventos e Sim. pronto. Né? Sim, Então, aplicações event-driven é de facto por aí que não é. Também traz esse benefício, né? Que tens vários serviços serverless, melhor Não dizendo. põe água nessa garrafa porque ok.
Temos, temos ilustre Edson Ferreira. Fogo, o mestre está aqui. Aqui, né? Podemos nos dar Sim, aula sim, de FX. sim, sinto-me bastante honrado de ter a presença dele. Yes. Mostrar que existem tecnologias que permitem migrar da cloud para on-prem, Uhum. right on. Que honra. Mas sim, geralmente, depois de tudo que vimos, os pontos positivos da cloud, os pontos positivos de on-premises, muita gente fica, ok, devemos decidir se ficamos na cloud ou on-premises, temos de tomar uma decisão, né? E se olharmos por esse lado, fica algo tipo esta imagem, em que temos Matrix, que vamos para, ou ficamos na Matrix ou vamos para o mundo real. Mas não é exatamente assim, né? Com arquiteturas híbridas, a pergunta inteligente não é cloud ou on-premise, mas como usar cloud e como usar on-premise juntos. Porque não é binário, não é um ou outro. Como estava a explicar antes, cada um tem seus benefícios e usar o ponto forte dos dois geralmente é o ideal. E chegamos ao ponto, né? Alguns padrões de arquitetura híbrida. E geralmente tem alguns outros mais, mas estes são os principais. Que, bem, podemos usar cloud como extensão do data center para backups e disaster recovery. Sabemos que, em teoria, clouds são bastante resilientes. É uma região que tem pelo menos três zonas, e uma zona não é um data center, mas é um conjunto de data centers. E na região, em cada zona está separada por uma distância geográfica não inferior a 300 metros. Então, usar cloud como extensão do data center para backups de data recovery, geralmente é uma boa ideia. Podemos usar o Cloud Bursting, que era o que eu estava a explicar antes, que essencialmente tu tens a aplicação on-premises e surge um Black Friday, um final de mês, para fazer uma promoção no teu site e de repente surgem mais de 1 milhão de clientes e tu, on-premises, compraste hardware suficiente para receber 100 mil. Como é que vais atender os restantes sem que tudo vá abaixo? Fazes um auto-scaling na cloud, garantes que haja comunicação e preparas-te para isso. Se houverem mais clientes do que tu estavas à espera, a cloud vai atender a demanda e no fim, quando todos os clientes fizerem a sua compra e deixarem de acessar, o custo da cloud reduz, porque tu já não vais ter aquilo a correr, era só para atender a tua demanda. E também podemos a divisão de camadas, ou application tiering, que olhamos desta forma para atender os dados, o compliance. Vamos ter a tua parte web da tua aplicação mais exposta. Não precisa ser exatamente web, podes pôr só um load balancer ou qual é o termo? Um Content Delivery Network à frente disto e na cloud, no caso, e o restante da aplicação fica no teu data center. Com isso, consegues distribuir a tua aplicação para diferentes continentes, países e, e tens a tua aplicação mais segura, ou melhor, sobre o teu controle no teu data center. E desta forma evitas problemas de compliance ou multas regulatórias. E o que tem sido bastante aderido agora,
que é cloud como ambiente de inovação. E, como estava a dizer, desenvolvedores estão bastante curiosos, gostam de testar código, construir e destruir de forma rápida e ágil, e nem sempre vamos conseguir comprar servidores que podemos deixar de lado só para a equipa de desenvolvimento ou quaisquer outros membros consigam fazer É uso. caro. É caro, sim, ter isto, pagar as licenças, a energia e sei lá. Então, por que não usar a cloud como ambiente de inovação? Eles testam, constroem e fazem tudo lá. E a partir do momento que está tudo e conseguem estimar o que é necessário, passa pelo processo todo da aprovação e é comprado o hardware para atender à nova aplicação que eles desenvolveram. É uma das boas, um dos padrões de arquitetura híbrida que tem sido adotados ultimamente. Agora, a questão do multi-cloud já morreu todo aí? Não exatamente, mas multi-cloud tem sido bastante substituído pelo cloud híbrida, porque multi-cloud essencialmente está a trocar um provider pelo Pois outro. é. Os custos vão continuar a estar lá, simplesmente pode ser mais barato usar uma VM num do que no outro, mas depois vais ter o data egress, é um custo, depois vais ter o monitoring, é outro, e depois vais encontrar no Azure tem um custo de monitoring detalhado, depois vais encontrar no AWS tens um custo de monitoring não sei o quê, e Vamos isto, sim, isto cloud sim, isso vai diminuindo, mesmo porque no fim das contas, tu queres ter a tua aplicação num único lugar, em que tu possas saber o que é que tem, o que é que não tem. De que te vale ter a aplicação no Azure, na AWS, depois on-premises, depois falha um, tens que procurar onde é que está. Existem plataformas de monitorização, sim, mas não é geralmente uma boa prática teres isso tudo segregado desta forma, né? Podes ter para questões de resiliência, que é um dos maiores usos de multi-cloud ultimamente, é resiliência, backup e disaster recovery, mas já não tens em aplicação distribuídas desta forma. Se tens, são muito poucas e começam a reduzir. Então, é geralmente uma boa prática fazeres tudo num único provider ou no máximo dos máximos teres dois, um multi-cloud ou hybrid cloud. Mais multi-cloud, menos. palavra de Solution Architect. Ouvimos e acatamos. Muito obrigado. Ok, então, para boas práticas de arquitetura híbrida. Ahm, para desenhar uma arquitetura híbrida é essencial que pense-se na segurança desde o início, né? Ah, antigamente olhava-se para as coisas como se está na tua rede é seguro. O que está dentro da tua rede é teu. E nos últimos tempos geralmente autenticar o que circula dentro da rede e, de preferência, reduzir o, qual é o termo? Uh, a superfície de ataque. Não vais ter portas 100% abertas para toda a tua rede, até porque não sabes quem está dentro da tua rede. Tu queres que as coisas que tu queres que se comuniquem, comuniquem, e não tudo. Uh, Isso é o tráfego horizontal, o East-West. sim. Aqui, acho que a minha questão no geral, até se as pessoas os guests souberem, eu na verdade também estou curioso. O Zero Trust, eu sei que VMware tem o NSX, que depois é overlay, garante isso. Mas para quem usa outras soluções,
sei lá, outros virtualizadores, outras soluções de software defined data center. Como é que funciona? Cloud, acho que é simples, public cloud, né? Acho que tem lá, quando sobes Pois, uma máquina, na verdade, acho que é obrigatório ter lá os VPCs indicar tudo. sim, tem os VPCs, os Security Groups, que nunca falha. É esse o termo. A Quanto. minha questão mesmo era mesmo fora disso que eu já vi, né? As outras soluções, como eu garanto o Zero Trust, como eu controlo esse tráfego lá embaixo, lá, antes de ir para Edge ou estiver a sair. Mas pronto, Assim, não, continua, boa. seria bastante interessante. Mas sim, continuando, infraestrutura como código, automação, né? Também é, é das boas práticas da arquitetura híbrida. Tu não queres estar a fazer o CloudFormation na AWS, depois a fazeres Azure ARM para o Azure, depois vais para VMware. Não conheço a ferramenta de infraestrutura em código, se tiver. E não quero estar a fazer isso tudo para cada um deles. Em boas práticas, tens o Terraform e o Ansible. Serve para todo mundo e para todos. Uma vez, para todos. Escreves um código para a AWS, podes reutilizar uma componente do código para fazer deployment no vSphere e continuas a trabalhar. E, como dizia, a monitoria e observabilidade controlada, integrada, desculpa, que é ter dados, logs, métricas, traces, que permitem ver problemas que estão a acontecer. Não quero estar perdido. Ah, será que a minha instância parou na AWS? Será que a minha VM parou na VMware? Entras num, procuras noutro, ficas todo perdido sem saber onde é que o tráfego está. Então, é necessário que exista uma plataforma de observabilidade única que tenha os dados de todos os teus ambientes. Como chama? A Azure. Eu sei que a AWS tem uma ferramenta de monitoria, como chama? O CloudWatch. CloudWatch. Azure e GCP tem? Tem. O GCP não, porque não experimentei muito, mas o Azure tem. Acho que é Azure Monitoring mesmo. É Azure Monitoring. Tem, o Serve. Azure, por acaso, são bons porque não inventam nomes. Eu nunca vi no Gartner. Eu acho que já vi CloudWatch. As outras nunca vi Gartner. Ainda leva algum tempo a fazer o catch-up. Não é à toa que a AWS é leading provider, mas as outras também são boas. E tens as open source como Prometheus e Grafana, ou aquelas mais caras que a Datadog e Dynatrace. É tudo, está tudo Não lá. são. Tu não podes pôr as coisas assim. Tem qualidade, por isso é que são o que Sim, são, né? sim. Quando eu digo caras, é no nosso contexto de moçambicanos, porque gostamos geralmente do que é Ah, grátis. epa, se faz o trabalho, alerta só, sem nenhum roteamento, sem realmente para nós Exatamente. ser. Serve mesmo. Mas sim, no final do dia, não podemos olhar cloud versus on-premises. Ah, é só uma questão de encontrar a arquitetura certa, definirmos o que é que nos leva para a cloud, o que é que faz com que fiquemos on-premises e encontrar o equilíbrio, né? Como já havia dito, há certas aplicações que não podem ir para a cloud, mas isso não te impede de ter outras como Content Delivery Network ou WAF ou qualquer outra.
na cloud. É híbrido. E também dizer que o melhor, como a tua pergunta vai de encontro com a tua pergunta, multi-cloud, foco em simplicidade. Não queremos ter a coisa Idade. espalhada por todo lado. É melhor com que que seja o mais simples possível. A aplicação está num sítio, tu num ou no dois, tu consegues ver, controlar e trabalhar nela. Ser resiliente, e teres controle e domínio sobre ela. E a adoção de evolução constante, né? Não é o fim, alcançaste public cloud ou on-premises, é o fim, ou fizeste o híbrido, é o fim. Sempre vai ter algo possível para fazer improvement, tratar, melhorar e, bem, tecnologia é tecnologia. No fim das contas, é meio que uma forma para alcançar os nossos objetivos. Não é a tecnologia que manda os nossos objetivos, né? Então, Nós em SRE dissemos que é necessário tempo de engenharia. É esse tempo que eu estou a porque muitas das vezes as soluções nunca vêm pronto, nunca suprem todos uhum, nossas necessidades, né? É certo. preciso um pouco de dinheiro. É isso que depois faz alguma diferença com outros, porque tu não vais sempre para o vendor fazer um request, falta essa feature, Eh, falta, porque cada o, caso é um o caso. vendor não te traz a solução end-to-end. Existe sempre Exatamente. alguma coisa. Isso é que estão aí APIs, estão aí as tools, é só ser um pouco de engenheiro ou ser criativo e chega às soluções maravilhosas. Mas sim, bem, aqui trago um QR Code, quem quiser fazer scan, mas é basicamente da INTIC, Instituto Nacional de Tecnologia de Informação de Comunicação, que é essencialmente uma consulta pública sobre propostas de regulamento de construção, de data centers e de serviços de computação em nuvem. Então, quem quiser construir o seu data center, pode consultar aqui. Quem quiser construir o seu o serviço de cloud providing, também pode consultar aqui. E uma coisa que vou ressaltar e que mencionei no início da apresentação é que existe uma classificação de dados, a sensibilidade de dados, que para a INTIC, categoria avançada, são segredos de Estado secretas, informações secretas, confidenciais e restritas, e categoria padrão para informação confidencial restrita, categoria básica, informação não classificada, e dados pessoais que são dados pessoais. Yeah. E Tocaste num assunto sensível, muito bom. A minha questão, eu já estou com essa dúvida e acho que temos que fazer uma talk, porque é uma dúvida muito pertinente. Falaste de níveis de acesso de dados ou, sei lá, assim, sensibilidade. sensibilidade. Nós estamos na era de AI Uhum. e na última sessão até abordou-se um pouco que a VMware tem aquela solução com o NVIDIA, que é o Private AI. Yeah. Aquela solução é mais, na verdade, para ver, abordar, suprir essa necessidade de, de segurança de dados, privacidade, governance, né? Porque, na Uhum. verdade, estamos, estamos todos entusiasmados com a AI, e o pessoal do governo em especial, eu acredito que faria sentido ter mais restrições a nível de cibersegurança e governança, por aqueles dados que eles ficam ali, acredito que usam, eu ponho mão no fogo que usam, então é um pessoal que deveria ter muito cuidado. Muito, Então, sim.
Essa Eh, lei, não sei até esse artigo, é uma política, é lei, não sei até que ponto já está a prever isso ou como é que estão a ser geridos. Lá temos aqui, camarada, temos como chama o engenheiro, o grande engenheiro de segurança, cibersegurança, Roberto. Não sei se já discutiu isso com os peers, como é que estão a tratar. Porque eu, pessoalmente, até ponho alguns dados, já que depois surpreende-me quando faço questões, ele depois recorda minhas coisas. Quer dizer, você, é. E falando em AI, quanto ao regulamento, acho que o Roberto ajuda-nos, mas outro ponto só para acrescentar, AI é um dos grandes impulsionadores ultimamente de cloud, porque tu tens, eh, para teres um data center de AI, não é pegar no teu data center existente e colocares lá umas GPUs é e outra, trabalhar. é outra, é uma coisa. É, O ACI, a arrefecer aquele é outro, é uma outra exato. arquitetura Uhum. DC, né? E onde é que vais buscar data centers para ter AI? Cloud. Se eu faço essa questão, a vocês que estão mais ligados a essa área e que conhecem Mas esses, é, essas mas políticas, é, é uma de data center novo, significa que pronto, vão editar ou vão atualizar conforme a necessidade. vamos Mas esperar a contribuição do Roberto na Intic e vamos ver lá as sugestões dele para a regulamentação de AI. pronto, espera, já. Pá, Mas é, sorry, mas nada de borla, nem consultoria. mas é para a soberania do teu país, irmão. Sim, sim, sim. Há pessoas que recebem para fazer isso. Não sou eu. Ok, esse engenheiro. Não querem contribuir para o avanço do país gratuitamente. Tantos projetos que nós temos são de pessoas que, de boa fé, fazem open source. Uhum. Muitos dos projetos inicialmente começam assim, só que depois, ok, há patrocínios, algumas coisas para manter os nossos homens, os nossos engenheiros aí estão a negar contribuir para a soberania do próprio país. Nossos estados estão a ficar não sei aonde, estão a ir para onde, né? Mas pronto. Mas, sim. Mas, bem, ia dizendo que eh, a cloud não tem nada de mais. É data center na mesma. Data center de outra pessoa, de outra empresa, outra organização ou singular. Temos, no caso, agora uma public cloud em Moçambique, a Bubble. Manuel é. Mantemos a Bubble. Boa. Tocaste num bom assunto. Sim. A Bubble é uma cloud soberana. Sim, é uma cloud soberana com dados locais aqui. Uhum. Acredito que quem quiser fazer POC, acho que entre em contato no LinkedIn mesmo com a Bubble ou procurem pelo Cameron. É interessante. No background é baseado em VMware, em cloud, mas agora acho que vamos, como o vCloud está a morrer, vai ser VCF. Yep. Interessante. Acho que também temos da BCX, que acho que é parceira com a Alibaba, não conheço o nome. Uhum. Essa Então, por acho que acaso é nova. E sim. acho que também vem uma que o nosso engenheiro Edson Ferreira deve estar a organizar. Ah, é? Sim. Então, Exatamente. Então, se o Edson Ferreira está a organizar, já sei os Jonas, né? Vamos ver. Então, tu,
Tu viste o data center, tu partilhaste a imagem do Open Day do data center da, Sim, sim, não. da Vodacom. Fui hoje, por acaso estava lá, conheci o espaço, entrei, toquei nos racks, vi o NOC, aquela tela big, eles já controlarem aí os racks, o ar-condicionado, temperatura, tudo. É um investimento mesmo que é. Então, é só Então, para a próxima vez que tivermos a conversa, já não vamos estar a falar de cloud pública como a AWS ou Azure, vamos estar vamos a estar a falar comparar termos. É de. metical, bom, né? Exatamente, exatamente. É Então, metical. é porque estes projetos, na verdade, vêm democratizar um pouco do que é ter acesso ao cloud em Moçambique. Acredito que existem muitas poucas empresas que têm acesso a cloud como tal, principalmente por causa da dificuldade em fazer pagamentos em moedas estrangeiras, encontrar fornecedores para fazer os pagamentos. E estes projetos que têm crescido nos últimos anos vêm trazer um pouco da flexibilidade, até não só para empresas, mas para desenvolvedores que estejam a começar e que não queiram ter, não têm a possibilidade de construir um data center ou criar um servidor em casa ou algo assim, podem começar a fazer usufruto destes serviços que estão a ser desenvolvidos. E muitos de nossos grandes players aqui, não, não players, mas realmente os enterprise, têm capital para entrar numa cloud pública, mas por causa das restrições Uhum. XY, não podem, né? Exato. Yes. Com esses players aqui a investirem, a Sim. trazer essa coisa, será bom para todos. Não, já não vai haver problemas em transferir dados financeiros ou médicos ou dados pessoais para servidores lá fora. Podem todos ser geridos na cloud pública do próprio país, né? Então vai ser bastante positivo. Pois, pois. E para os engenheiros é uma coisa, para mim é uma coisa, o modelo operacional da cloud, tirando os supply chains e companhia que é a tal simplicidade, mas em si, aquela operação que realmente é expor tudo em APIs, é tudo num clique, numa única janela e poder automatizar as Uhum. coisas. É uma engenharia muito boa, beneficia É, a todos. Mais flexibilidade. vês que a cloud não é só negativos, tens aí os positivos. Tens aí os positivos, a flexibilidade. Elas não são eles. Simplesmente reconhecem os prós, né? São. Então, muito obrigado a todos que estão a voltar para on-prem, estão a optar por private cloud e companhia. É, é um bom projeto, Cloud Repatriation, mas assim ao meu ver, assim como AI, foi uma curva de aprendizado cloud, AI está a ser uma curva de aprendizado e o Cloud Repatriation não que vai ser uma curva de aprendizado, porque todo mundo não, mas boa parte já aprendeu do que é ter on-premises, mas vai ensinar o que é ter um equilíbrio do que, do que tu queres e do que tu podes ter. Yes. Vamos agora, nas empresas, vamos ter um fluxograma bem claro antes de pronto, o projeto. API é uma função, T não, que depois vamos ter os números ali, tudo, só para não se emocionarem no Cloud First.
Uhum. O AI First também, daqui a pouco, GPU First, yeah. É smart, tudo smart agora, por favor. Não, nem, sorry, nem GPU. Agora estamos na era dos agentes. Agora tudo Uhum. vamos Agentic transformar. AI. Ai, 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 ai. Eu vou perder meu emprego porque vem um agente. Vão criar um agente, Manuel. Assim mesmo, tudo que eu faço. Uhum. É a tendência do mercado. Mas vão aprender que não substitui, que não é possível substituir um manual. Ei, não, eu ainda não sei só se é hype, né? Ainda estou aqui para ver. Ainda não tenho um julgamento assim formado Ah. na minha cabeça. Com esse layoff da Google, todos, eu acho que eles sabem de alguma coisa que eu não sei. O segredo é trabalhar em data center. Esse nunca vai ter chaos. São Ah, sempre necessários pessoal para data center. yes. Mas, bro, thank you. Eu não sei se tem questões, não vi aquela tua coluna, teu slide de questões. Não sei se tem questões. Eu gostei, estou esclarecido. Acho que temos que trazer aqui para um painel de. Aqui nós falamos mais de digitalização. Yeah. Temos que chamar aqui para. Vamos pagar bilhete e tudo, né? Então, tem aqui o Roberto. Então, Bem, thank you pela apresentação e thank you por convidar o pessoal aqui para ouvir as tuas opiniões e a do coisa. Mas eu também só quero deixar algumas considerações, né? Porque a cloud em si, apesar de nós já estamos a ver há um tempo, não é uma coisa assim tão antiga, é uma coisa recente, né? Inclusive, um dos cursos que agora é mais falado, que é o CCSP, da IC2 Square, foi lançado ano passado, que é Cloud Security, que é focado em Cloud Security. Então, ainda há muitos desenvolvimentos que vão acontecer na cloud, right? E especialmente no que toca à soberania de dados, né? Nós não queremos ter a nossa informação exposta de qualquer maneira por qualquer um, right? Então, a Europa, bem, os Estados Unidos é grande, então eles têm muitos clientes internos e, Yeah. e é lá onde surgem as tecnologias, então não há muitos problemas com isso. A Uhum. Europa fez uma, entre aspas, patota, chamada União Europeia, então a soberania de dados afeta todo o continente É. e não países individuais. Uhum. Ásia é basicamente China, tem a sua, ou seja, tem a sua cloud, right? E nós africanos estamos ainda a discutir consultorias públicas, né? então, Então, ainda, colega, tem que ir pôr lá. Vamos descarregar para a União desculpa, Africana. queria dizer consultorias públicas de borla, né? Então, acho que ainda há muito que evoluir, né? É um grande desafio que, por exemplo, a Bubble Cloud levou a peito, de certo modo, e criou uma cloud soberana e permite também muitos outros avanços locais, ok? Agora, a questão de custos, para mim, reside muito naquilo que é uma, um shift cultural, né? Porque não é só mudar tecnologia em termos de usar best practice, API first e pôr novas coisas em place para a tecnologia evoluir e se calhar ir para a cloud, ter uma hybrid cloud. Implica também, como falaste, o supply chain mudar o mindset, implica o pessoal financeiro mudar o mindset, implica toda a instituição em diversas áreas mudar o mindset para estar ready para uma public cloud, right? Então, isso são desafios que transcendem tecnologia, ok? Então, é um pouco mais difícil, porque do nosso lado nós somos todos engenheiros, gostamos de novas tecnologias e tudo mais, mas o pessoal financeiro não. Eu já tive conversas com pessoas das finanças que não querem automatizar muito dos seus processos, com uma das respostas ser: quando eu automatizar esse processo, eu perco o emprego.
Então, Dizem yeah, que era agentic finance. yeah. Então, muita gente ainda prefere continuar preso à idade da pedra, right? Então, yeah. Então, isso são vários desafios, right? Yes. Uh, e só Culturais. também gostei de tocar, por exemplo, no Zero Trust, né? Tu tocaste um pouco no Zero Trust. Uhum. Zero Trust não é só sobre networks, é sobre tudo, right? Até user devices, né? Até os dispositivos que conectam as nossas aplicações, redes. Então, então é uma filosofia, uma forma de ser e estar que é praticamente never trust, always verify, né? Então, o Zero Trust é muito mais complexo e muito mais fundo do que parece. Mas start small, yes. Começa com Uhum. aquilo que nós somos um pouco mais experts, que é networks. Depois vamos para users e and so on. E se calhar construímos um sistema mais apropriado para a filosofia de Zero Trust, né? Uhum. Last but not least, multi-cloud apps. Nós temos multi-cloud apps em vários sítios, Manuel. A autenticação da tua aplicação pode funcionar em Azure com AD, right? O teu DA, o teu database pode estar na Google Cloud e a tua lógica pode estar na AWS. So, como disse o Mamad, é uma questão de ver os trade-offs, né? Tudo na Uhum. vida é uma questão de trade-offs, né? Escolhes passar o fim de semana a estudar para uma certificação ou a ver Netflix para ter novidades na segunda-feira. So, it's on you. Yeah. Há trade-offs para tudo. Os E o animes estão mesmo. a bater. Ixi, animes estão a bater. Então sabemos que não há certificações, estão já, né, Manuel? Então, yeah, há trade-offs para tudo e, epá, eu Uhum. acho que in due time, especialmente para PMEs, Public Cloud, não necessariamente as três grandes, como Azure, como AWS, como Google. Public Cloud é o way to go para pequenas e médias empresas, right? Uhum. Uh, porque à medida que o tempo vai avançando, nós vamos tendo mais regulamentação, vamos tendo mais assuntos relacionados à compliance, que Yeah. não vamos ter, de certo modo, uma forma de investir para começar um pequeno negócio, right? Uhum. Ninguém vai querer investir num data center com chão flutuante, exaustores automáticos, double gated doors, and so on, para ter uma aplicação com 10 users. So, Yeah. go for public cloud, Uhum. right? Agora, estamos a começar com a not sponsored, com a Bubble Cloud, né? E, epá, espero que também impulsione o desenvolvimento de várias outras coisas cá. Yeah. Thank you. Pronto, certo. Roberto, thank you. Tens muitas cenas para falar, boa, mas depois é só marcar uma sessão aqui. Foi o Roberto que me ensinou sobre NIST. Eu conheci um Uhum. Idem, segurança. idem. Semana passada também, como eu estava com alguma dúvida, eu falei com ele, mostrou-me também um outro framework novo. Aquele como é o OSINT, né? Qualquer coisa. Open Source, Open. Roberto. Social Intelligence. Open Source Eu quero Intelligence. Ou SINT. saber. Open Source Open Intelligence. É Foi quando quando tu eu vais fui ao ler. Google e escreves lá. Afinal, isso tem vocabulário para isso aqui. Ei, Jesus! Então, então, partilha mais conosco, mas thank you. Thank you. Não sei se há mais questões. Muito obrigado. O Edson agradeceu pela tua apresentação. Amaro também. E aqui só não temos agradecimento dos do colega aí David, do Bensley, da Clara, do Fábio, do Magno e da Valentina. Mas pronto, acho que se não há mais questões, thank you guys. Yeah. Eu também agradeço pela oportunidade de poder falar. Como eu disse, a minha carreira começou, de certa forma, no VMAG, então voltar ao VMAG
é satisfatório. Epa, se estivesse em Moçambique, dávamos um brinde, mas pronto, não temos condições para de África para a Europa. Oh. Por favor, mande. Eu fico à espera. O tempo que for necessário. Nós não temos essas condições, não somos cloud first aqui. Não. Aqui é Africa first. E pronto, fica tudo aqui. Mas, guys, yes, thank you. E até a próxima. Aproveito e digo para quem tem algum conhecimento, não precisa ser da VMware, nós sabemos que, pronto, um e outro, por causa da Broadcom, pode estar aí insatisfeito, não precisa ser da VMware, mas se tem um conhecimento que tem, não. Conhecimento é para partilhar, sempre vai agregar valor. Então, estamos abertos, é só entrar em contato, temos a página, tem o meu LinkedIn, manda um ping e organizamos. E thank you. Até a próxima. Tchau.